Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo de número 50. Deixe sua Bíblia aberta aí, eu vou começar, como de costume eu faço nas quartas-feiras, contextualizando o que eu quero dizer a vocês, para logo em seguida nós abordarmos o foco do texto propriamente dito. Irmãos, nós somos cristãos que, por algumas razões, as quais eu mencionarei aqui, não sabemos sofrer. Não sabemos sofrer. E quando eu falo de não saber sofrer, é exatamente não saber reagir do modo mais bíblico possível aos sofrimentos do dia a dia, aos perrengues, às crises, às dificuldades, às lutas que toda semana a gente está enfrentando de um modo ou de outro. Quando não é uma luta diretamente conosco, diretamente comigo mesmo, com o meu corpo, com a minha saúde emocional, com a minha saúde física, enfim, com a minha saúde psicológica. É um sofrer por tabela. Às vezes é um familiar que está passando mal, é uma situação de um filho que está desempregado, é uma situação, enfim, das mais variáveis na família e da vida de um modo geral, que nos pega meio que de surpresa, haja vista nós não termos controle sobre o dia de amanhã, e devido ao fato de nós sermos muito acostumados ao conforto, acostumados a ter tudo, acostumados a fazer macarrão de 3 minutos, tudo a gente ter rápido, a gente ter de um modo muito ligeiro em nossas mãos, de um modo que a gente não saiba esperar. A gente desaprendeu, se é que a gente aprendeu algum dia, a sofrer como servos de Deus, como cristãos, como filhos de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje à noite é o seguinte: se você é cristão, saiba que o sofrimento faz parte da vida cristã. Se você não é cristão, saiba que você vai sofrer do mesmo jeito. Agora, com uma diferença. Uma coisa é sofrer com Deus, outra coisa é sofrer na vida, nesta vida caótica, difícil, complicada, nessa vida a qual nós existimos dentro dela, perversa de certo modo, sem Deus. É bem pior. Nós precisamos reagir ao sofrimento do modo mais bíblico possível. E é aqui onde se divide cristãos maduros de cristãos imaturos. Meninos de homens. Meninas de mulheres. É aqui onde se divide as águas entre aquele que é biblicamente maduro, sadio, e o que não é. Porque o câncer, por exemplo, o câncer é uma doença terrível, horrível, mas só descrente tem câncer? Não. Crente também tem câncer. E dentre outros tantos problemas que a gente possa imaginar, certo? Muito bem. Como reagir a eles? Como reagir a essas circunstâncias desfavoráveis, às quais a gente jamais agendaria em nossa vida, se isso dependesse de nós? É que é o grande quê do seu testemunho, do meu testemunho, do nosso testemunho como cristão.
Então, partindo do princípio de que o cristianismo, em momento algum, oferece uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida sem sofrimento, nós temos então que aprender a reagir de um modo sábio e bíblico, para que quando essas horas chegarem, a gente saber o que fazer pelas Escrituras. Não porque o psicólogo A disse, ou o filósofo A disse, ou o meu vizinho disse, ou aquele colega lá da faculdade disse. Não, mas como é que a Bíblia quer que eu me comporte? Como é que ela quer que eu interprete o que está acontecendo? Como é que ela quer que eu leia, que eu venha discernir tudo o que está acontecendo comigo naquele exato momento, naquele exato instante, no instante da crise, no instante daquela covardia que você sofre, daquela traição que você sofre, no instante daquele problema que você não contava com ele na sua saúde, na saúde da sua família, aquele desemprego, aquela circunstância mais terrível, aquela nota baixa depois de você ter estudado muito, ainda assim tirar uma nota baixa na prova. Como reagir a isso? José vai nos ensinar hoje à noite. Aqui em Gênesis capítulo 50, veja comigo o verso de número 15. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, Jacó, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Vocês devem estar lembrados do mal que eles fizeram a José quando o venderam para os ismaelitas. Mas antes disso, ainda no capítulo número 37, venha comigo para o capítulo 37. Ponha o dedo aí no capítulo 50. Venha rapidinho para o capítulo número 37. O versículo 11 resume por que eles venderam José. José teve 2 sonhos, vocês lembram? Nesses 2 sonhos ele interpretou que os seus irmãos e os seus pais se prostrariam diante dele. Aí no versículo 11 há esse resumo: os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração quando José contou o sonho. E no capítulo 42, versículos de número 21, diz: então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Ou seja, eles estavam agora passando por esse momento de ansiedade, esse momento de angústia, exatamente porque venderam seu irmão aos ismaelitas. E daí para frente a gente sabe da história, né? José foi para a casa do faraó, de Potifar. Na casa de Potifar ele sofreu assédio sexual, ele resistiu ao assédio sexual, foi acusado de assédio, inverteu, depois foi preso, passou um tanto de tempo preso. E lá da cadeia foi onde ele teve a revelação, a interpretação dos sonhos, e dali ele foi para o palácio do faraó, trabalhar com o faraó. No capítulo 50, então, José já está bem estabelecido, muita coisa já aconteceu aqui, já houve uma reconciliação com os irmãos, o pai já sabia que ele era governador do Egito, enfim, coisa já tinha andado bastante. Só que os irmãos de José pensaram com eles mesmos: bem, nosso pai não está mais aqui. Possa ser que José tenha sido bondoso conosco enquanto nosso pai estava conosco, mas e agora que nosso pai não está conosco? O que é que ele vai fazer? Será se ele não vai lembrar agora e vingar o que a gente fez com ele? É isso que eles estão dizendo exatamente no versículo
de número 15, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, verso 16, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ouvi estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Então, eles estavam ali nas mãos de José. José podia fazer com eles agora o que quisesse. O fato é que José sofreu, e sofreu muito. Foi traído pelos irmãos, pessoas a quem ele esperava amor, respeito, honra, cuidado, proteção. Foi traído pelos irmãos. Foi levado como escravo pelos ismaelitas, o que não era coisa muito boa ser levado como escravo naquela época. Você ia a pé, andando milhares e milhares de quilômetros às vezes, debaixo de um sol escaldante, como é o sol daquela região do Oriente Médio, acorrentado, com correntes nos pés e às vezes no pescoço também. Então ele sofreu na casa do Potifar, sofreu na cadeia, apesar de ter todo o apoio, mas está preso, não é a mesma coisa de estar livre. Então ele sofreu. E os irmãos de José, em parte, tinham razão de se preocupar que a hora da vingança chegou. Só que o que é que eles não sabiam de José? Eles não sabiam que José era um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem de Deus é aquele que, tendo a oportunidade de se vingar, ele não se vinga. Tendo a oportunidade de pagar o mal com o mal, ele não paga. Porque ele entende que a misericórdia do Senhor para com ele foi algo tão grande, tão magnífico, tão imensurável, que ele não tem a coragem de agir contra o seu semelhante de um modo perverso e mau, exceto usando da mesma misericórdia que Deus usou com ele. Porque ele entende que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, José era um homem de Deus, tinha tudo para se vingar, mas não se vingou. Isso aqui já deve nos dizer muita coisa. Então, José vai explicar para eles como é que um homem de Deus reage diante dessas circunstâncias, quando é traído, quando sofre, quando passa por todo esse vale de lágrimas. Versículo 19. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Um homem de Deus, ele vai trazer Deus para a conversa. Ele vai trazer Deus para o assunto. Ele não vai colocar o seu eu na frente. Ele não vai meramente dizer que é governado pelos seus sentimentos e pelas suas emoções e pelas suas feridas do passado. Não. Ele traz Deus para a conversa, e é isso que José está fazendo aqui. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Interessante até esse texto aqui, eu estava conversando um dia desse com o Vitor, com o José Vitor, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aqui está um texto clássico que mostra exatamente a soberania de Deus em todos os atos do que estava acontecendo em relação a José. Mas o texto diz que quem planejou o mal contra eles foram os irmãos. Porém, Deus pegou todo esse mal e arquitetou para o bem, para a glória do seu nome em primeiro lugar e para o bem do seu povo.
Queridos irmãos, aqui está o modo como eu e você, a gente deve reagir às intempéries, às crises, às dificuldades, às lutas, batalhas, tudo de ruim que nos acontece, quer seja em nós, quer seja fora de nós, quer seja na nossa família, quer seja no que seja. A gente precisa entender que Deus está por trás de tudo o que está nos acontecendo. Deus está por trás. Não há uma dor que doa em nós, a qual Deus não esteja por trás. A qual Deus não esteja usando-a para o nosso próprio bem e, antes de tudo, obviamente, para a sua própria glória. Não há uma dor. É por isso que quando a dificuldade, seja ela qual for, não interessa o tamanho, não importa o que seja, bater na sua porta, entenda que Deus há de transformar aquele mal em bem. Nós, seres humanos, nós fazemos o contrário. Nós costumamos transformar o que é bom em mal. A gente pegou o paraíso e fez questão de pecar para sair de lá. Não é isso? A gente estraga a amizade, a gente estraga casamento, a gente estraga relacionamento, a gente estraga a confiança que coloca em nós. A gente tem essa tendência de pegar o que é bom e transformar em mal. E Deus é o contrário. Pega o que é mal e transforma em bem. No final, ele será glorificado e o seu povo será edificado. Mas para que a gente chegue a esse nível aqui, nós temos que ter maturidade. E essa maturidade não virá sem com aquilo que José tinha. O que é que José tinha? Conhecimento profundo de Deus. Conhecimento profundo de Deus. Se nós não conhecermos profundamente a Deus, se nós não buscarmos ter intimidade profunda com o Senhor, por meio da leitura bíblica, por meio do estudo das Escrituras, por meio da oração, por meio da busca profunda de Deus, nós estaremos sempre reagindo às circunstâncias feito meninos, e nunca feito homens maduros, feito gente madura. Por quê? Porque na cabeça da gente, a gente não compreendeu ainda com a total segurança que devia compreender, de que tudo que nos ocorre, quer seja bom, quer seja ruim, Deus está por trás. E se você é crente, ouça isso. E se você é crente de verdade, pode até ser Deus lhe disciplinando. Disciplinando você. Vou usar um termo mais nordestino. Castigando você. Castigando. Para que você se torne o cristão qual Ele quer que você se torne. Qual é o cristão que Deus quer que nos tornemos? É esse daqui. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo número 8, por favor. Romanos 8. Romanos 8. Versos de número 30. Aliás, vamos do 28. Sabemos que todas as coisas, isso aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Se são todas as coisas, são todas as coisas. Óbvio. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más, elas vão, no final das contas, certo? Servir para o bem daqueles que amam a Deus. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, quando o texto diz aqui, de antemão conheceu, não é que Deus não conheça uns e não conheça outros. Esse conheceu aqui, ele tem o sentido de
amou em particular. Aqueles que Deus amou com um amor particular. Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. No versículo 29, ele nos dá a chave de como Deus quer que nos tornemos como cristãos. Ele fala, para serem conformes à imagem de seu Filho. Não é interessante isso? Então, para ser conforme à imagem de seu Filho, Deus usará momentos bons e momentos ruins, inclusive nos disciplinando como filhos, nos disciplinando. Aqui em Hebreus, se você puder vir comigo rapidinho, Hebreus, capítulo número 12, o autor diz assim, verso de número 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, não como a bastardos, veja isso, como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será então que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio mal. É o que está escrito aí? Para o nosso próprio bem. Olha que texto magnífico. A fim de quê? De sermos participantes da sua santidade. Santidade de Deus, conformes à imagem de seu Filho. Então, note, eu estou trazendo apenas um dos aspectos em relação do que alguns de vocês possam estar passando. Possa ser exatamente Deus disciplinando você. Disciplinando você. Por meio daquela crise na sua família. Por meio daquele problema na sua saúde. Por meio daquele problema na sua saúde psicológica ou emocional. Por meio daquela dificuldade que você tem enfrentado toda semana. Enfim, por meio de batalhas inúmeras. Possa ser Deus exatamente aí lhe disciplinando. Por isso que nós temos que olhar para os sofrimentos com um olhar de filhos de Deus. Possa ser Deus me preparando, como foi o caso de José, Deus me preparando para viver uma experiência que requer maturidade, que requer couro grosso, que requer firmeza. Possa ser isso. Foi o caso de José. Ele não estava aqui sendo disciplinado. Temos também o caso de Jó. Vocês lembram de Jó? Temos também o caso de Jó. Então Deus estava preparando José para que ele, quando chegasse à posição a qual Deus o elevou, ele tivesse muito mais maturidade para lidar com a grande responsabilidade que foi posta sobre seus ombros.
Então, meu amigo, quer ser filho de Deus? Você quer ser filho de Deus? Você quer brincar de ser filho de Deus? Quando a gente brinca de ser filho de Deus, a gente interpreta os fatos da vida, inclusive, pelas lentes que o povo aí fora interpreta, bem distante da realidade bíblica, de que Deus está por trás de tudo que está me acontecendo. Bem distante, bem longe. Mas quando você entende, a partir de uma consciência de que você foi feito filho de Deus, por meio do sangue de Cristo, então você sabe que como filho, Deus vai tratar você em todos os aspectos, de um pai que ama e que é responsável. Um pai que ama jamais deixará de disciplinar seu filho. Jamais. Se você é pai e não disciplina seu filho, se você é pai e não tem voz de autoridade sobre seu filho, você vai estar criando um monstro. Um monstro. E mais, você está declarando com isso que você não ama aquela criança suficiente. Porque se você amar, quando aquele menino, aquela menina, aquele jovem, aquela moça estiverem ultrapassando a cerca para cair no abismo, você vai puxar ele ou ela com toda a força para que ela não despenque lá embaixo e morra. Porque você ama. Você ama. Assim, meus irmãos, devemos nós olhar para o fato de que Deus está por trás de tudo que nos acontece, que é o que está acontecendo aqui com José. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Às vezes quando eu olho assim para a minha vida pregressa, para muitas coisas que eu passei, dificuldades que eu tive, lutas, problemas, e eu fico comparando com o que eu vivo hoje, eu vejo que era necessário eu ter passado por aquilo. Era necessário eu ter passado pelo que eu passei no passado. Era muito necessário. Eu não teria a experiência necessária para lidar com certos assuntos se eu não tivesse sofrido aquele assunto na minha pele. Se eu não tivesse sofrido na minha carne. Aliás, o próprio autor dos Hebreus vai dizer que Jesus, aprendeu, sabe o que é sofrer. Por isso que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele aprendeu a sofrer o sofrimento humano. Aprendeu o que é passar na carne. Por isso que ele é confiável. Porque ele sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer, o que é passar por dias difíceis. Então, meu irmão e minha irmã, eu sei que todos nós aqui, se eu pedir, quem tem problema, levante a mão, todo mundo vai levantar aqui. Se eu disser assim, quem tem problema aqui, levante a mão. Se tiver uma pessoa aqui que não levante, eu só posso dizer a ela uma coisa. Seja muito bem-vindo ao planeta Terra. Porque se você é deste planeta, você tem as suas dificuldades. Grandes, pequenas, enfim, você tem. E como cristãos, nós temos que reagir a essas dificuldades partindo do prisma da soberania de Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Ah, mas um colega fez covardia comigo. É Deus. Ah, mas essa porta aqui se fechou. É Deus. Ah, mas aquele projeto não deu certo. É Deus. Ah, mas as coisas não estão saindo como eu imaginava durante esse ano de 2025. É Deus. Tudo é Deus. E a gente vai agradecer a Ele, porque em tudo estava a bondosa e gloriosa mão dEle, controlando todos os fatos e atos da existência. Então, o nosso testemunho, ele tomará um outro brilho, se a gente reagir assim. É Deus. É Deus. Porque
porque a gente quer reagir muito no impulso, a gente quer ter logo uma resposta rápida, a gente quer procurar um entendimento que seja racional, onde a gente possa, já ache um culpado e a gente possa estar bem com a nossa consciência. E muitas das vezes não é assim que funciona. E a gente tem então que se submeter à soberania de Deus. Se submeter. Quem é o culpado? Por que deu errado? Como que chegou a esse nível? O que foi que aconteceu? A gente pode até ir aí refazendo, né, as circunstâncias, driblando as circunstâncias do modo mais bíblico possível, mas a gente precisa entender que tudo que nos ocorre é a mão de Deus por trás. Absolutamente a mão de Deus por trás. Inclusive Spurgeon diz no seu livro, se não me falha a memória, Lições aos Meus Alunos, volume 1, que ele diz que antes que Deus faça algo muito grande com um homem, Deus primeiro quebra esse homem. Deus primeiro quebra esse homem todinho, para depois fazer algo muito grande através daquele homem. E se você olhar a história dos grandes homens de Deus, dos grandes pregadores na história da igreja, todos primeiro foram quebrados. João Calvino mesmo foi quebrado até se tornar o grande pregador de Genebra. O próprio Spurgeon sofria profundamente com problemas de saúde. Jonathan Edwards sofreu o que sofreu com a igreja dele, perdeu vários filhos. John Owen perdeu todos os seus filhos, e a única que sobreviveu, quando casou, morreu. Eles foram quebrados, porém foram grandemente usados por Deus. Grandemente usados por Deus. Se nós lermos a história da igreja, nós vamos nos envergonhar de muito do nosso cristianismo atual. Nos envergonhar. Não que o Deus que operou lá não opere aqui. Ele age da mesma forma. Deus é Deus. Ontem, hoje e sempre. Forever and ever. Deus, Ele é o que é. Ok? Agora, quando a gente olha o testemunho daqueles irmãos, como aqueles irmãos reagiam ao sofrimento, às catástrofes, às fogueiras, às guilhotinas, às decapitações, como eles reagiam aos dias de lutas, aos dias de crises e de dores. Eu já indiquei esse livro várias vezes para vocês, vou indicar de novo, porque tem algumas pessoas que nos visitam, e eu vou indicar, leiam o livro dos mártires. O livro dos mártires de John Foxe. Veja o que aqueles irmãos passaram por amor de Cristo, por amor da cruz de Cristo, por amor de doutrinas bíblicas. Não é interessante, irmãos? É interessante esse ponto aqui, já estou encerrando. É interessante esse ponto. Muitos irmãos foram para a fogueira por causa de uma doutrina. Vocês sabiam disso? Muita gente foi queimada na Inglaterra, entre os puritanos, por causa da doutrina da justificação pela fé. Porque a rainha queria que eles pregassem a doutrina da justificação pelas obras. E eles sustentaram firmes, não, o homem é salvo somente pela fé. Então eles eram mandados para a fogueira. Mandados para a fogueira. Porque para eles, Cristo era mais importante do que o conforto de seus lares. Cristo era mais importante que a própria vida. É tanto que morreram. Hoje em dia, os cristãos de hoje, uma grande parte, não aguentam a chuva. Se começar a chover, eita, vou não. Vou não porque eu fiz o meu cabelo ontem. Né? Ou vou molhar meu sapato. Ou vou acontecer isso e vai acontecer aquilo. Nós temos que reavaliar, irmãos, nosso cristianismo nessa questão. Porque se a gente não está disposto a sofrer uma chuva por Cristo, a gente está disposto a sofrer quando uma perseguição começar? A gente está disposto a sofrer? Então, eu falei a vocês que nós temos dois problemas em relação
a essas reações do sofrimento. A primeira que eu falei é porque nós temos muito confortos, nós temos muito confortos. Nós somos um povo acostumado ao conforto. Nós temos muito conforto mesmo. E o segundo, meus irmãos, que eu acho que é o pior de todos, é essa pulverização de uma mensagem triunfalista, de que a vida cristã é só vitória, é só bênção, são só flores, é só maravilha, aceite a Jesus e a bênção está garantida, você vai viver na crista da onda. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Que é vitória em cima de vitória, em cima de vitória. Não, não é. Aliás, eu digo até assim, se você nunca sofreu, pronto, se torne cristão que você vai sofrer. Então, meus queridos, também a gente deve fugir disso aí, fugir. Deve ficar com a palavra. José, que era José, sofreu. Jó, que era Jó, sofreu. Moisés, que era Moisés, sofreu. Josué, que era Josué, sofreu. Cristo, que era Cristo, sofreu. Paulo, que era Paulo, sofreu. Que dirá de mim? Que dirá de mim e de você? Então, que Deus tenha piedade de nós e nos ajude a reagir de um modo maduro aos sofrimentos quando eles chegar, porque eles vão chegar. Eles vão chegar. Alguns de vocês já estão sentindo na pele as lutas e as dores de existir nesse mundo cheio de pecado, nesse mundo caído. Nós sentimos isso na nossa... Então, a nossa reação deve ser essa. É Deus por trás de tudo isso. No final, Ele será glorificado e nós seremos edificados. Oremos. Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. E eu te peço que por Tuas misericórdias, Senhor, console os nossos corações e conforte as nossas almas. Edifique a nossa vida, Senhor, para que a gente caminhe contigo de um modo bíblico, de um modo correto, de um modo sem fantasias, sem ilusões. Que a gente corra disso, ó Deus, mas que a gente viva, encare, ó Deus, os sofrimentos, as agruras, as noites escuras da alma, entendendo que o Senhor está conosco. Que há sombras neste vale, Senhor. Há sombras neste vale, nós sabemos disso. Mas há glória no porvir. Que possamos, ó Deus, de um modo maduro, sábio e bíblico, orar como orava Davi, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Que a gente jamais esqueça disso, que ao orarmos agora, lembremos disso, de que ante as dificuldades que temos vivido e enfrentado, o Senhor está conosco. O Senhor tem transformado todo esse mal em bem e continuará fazendo isso por Teu amor e soberania. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. Vamos dividir para orar em nome de Jesus.